Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são preceitos que direcionam a aplicação do ordenamento jurídico para que atenda à situação concreta de forma adequada e proporcional. Por esse motivo, os princípios também são chamados de princípio da proibição do excesso. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são considerados princípios gerais do direito e, por isso, são aplicados a todas as áreas. No entanto, por terem aplicação mais recorrente no âmbito da administração pública, são mais estudados no direito administrativo. Grande parte da doutrina e da jurisprudência trata os princípios como sinônimos, tendo em vista que os dois termos transmitem a mesma ideia de adequação. Essa visão conjunta dos princípios não prejudica o entendimento ou a aplicação dos institutos. Por serem princípios gerais, a proporcionalidade e razoabilidade podem ser aplicadas em todos os ramos do direito. Alguns exemplos são direito administrativo, quando um agente de vigilância sanitária fiscaliza um supermercado e encontra 2 pacotes de arroz a um dia fora da validade. Entre as penalidades cabíveis ao caso, o agente aplica a mais grave e interdita o estabelecimento por 30 dias. No caso, o proprietário do supermercado pode recorrer da decisão invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Direito penal. O juiz deve seguir as regras da dosimetria da pena. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são mais voltados ao legislador, que no momento da definição da pena deve manter a coerência com o bem jurídico protegido. Direito do trabalho. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade manifestam-se, por exemplo, nos casos de demissão por justa causa. O ordenamento jurídico prevê que, para a aplicação de uma penalidade tão severa, é necessária a ocorrência de falta grave. A razoabilidade como equidade. A razoabilidade atua como um instrumento para determinar que as circunstâncias de fato devam ser consideradas com a presunção de estarem dentro da normalidade. A razoabilidade atua na interpretação dos fatos descritos em regras jurídicas. Desta forma, existe determinada interpretação como meio de preservar a eficácia de princípios axiologicamente sobrejacentes. Interpretação diversa das circunstâncias de fato levaria à restrição de algum princípio constitucional, como o princípio do devido processo legal. Razoabilidade como congruência. Essa forma de aplicação também deve ser utilizada em casos em que a norma, concebida para ser aplicada em determinado contexto socioeconômico, não mais possui razão para ser aplicada. Não se trata de analisar a relação entre meio e fim, mas entre critério e medida. A eficácia dos princípios constitucionais do Estado de Direito e do devido processo legal soma-se à eficácia do princípio da igualdade, que impede a utilização de critérios distintivos inadequados. Diferenciar sem razão é violar o princípio de igualdade. Razoabilidade como equivalência. A razoabilidade também exige uma relação de equivalência entre a medida adotada e o critério que a dimensiona. Não pode haver desproporção entre o direito e o custo a ser pago pelo cidadão. Um exemplo que pode ser considerado dentro dessa acepção é de que a culpa serve de critério para a fixação da pena a ser cumprida, devendo esta pena ser equivalente à culpa.